Eu vou falar pouco do mercado de açúcar. É um mercado bastante mais consolidado, é uma commodity internacional, clássica, tem ciclos, como toda commodity internacional agrícola e mineral, etc., tem ciclos internacionais. Você vê que o crescimento aqui do mercado interno de açúcar é 1,8% ao ano, bastante estável, bem estável, né? Veja que nós temos uma performance de exportação importante que começa a deslanchar no final dos anos 90, e isso tem a ver com as mudanças no mercado internacional de açúcar e os ganhos de competitividade do Brasil nessa área. Tá? Então a gente passou de um fornecedor irrisório para um líder de fornecimento de açúcar. Você está vendo aqui crescendo a produção de açúcar e também a exportação. Hoje a gente exporta 70% do que a gente produz. Então, é muito diferente do etanol, o mercado relevante para a gente é lá internacional. Né? A demanda de açúcar no mundo não é diferente. Também tem um crescimento vegetativo de aproximadamente 2% ao ano. Tá? E o crescimento que se verifica é basicamente vindo dos países em desenvolvimento, que tem renda crescendo e vai consumindo mais açúcar. Mas é um mercado bem mais estabilizado, com muito menos mudança, e aqui a gente consegue ver então a performance de Brasil, Tailândia, que é o segundo exportador mundial, Austrália, Índia, que é um enorme de um consumidor de açúcar, ele também exporta açúcar, mas como ele também é um grande consumidor, ora ele exporta, ora ele importa, ora ele exporta, ora ele importa, então o efeito da Índia sobre o mercado é diferente do efeito, por exemplo, Tailândia, que tem um consumo interno muito pequenininho, e tudo que ela puser de investimento em açúcar, isso vai para exportação, vai para o mercado internacional. Tá? Então o Brasil tem, como eu falei antes, mais de 40% desse mercado. Que desafios existem em relação ao açúcar? Basicamente, todos esses países têm adotado algumas políticas protecionistas ou de subsídio à exportação. Tailândia tem feito isso, Índia tem feito isso, mas a Tailândia é que preocupa mais, porque ela está induzindo, né, a substituição da área de arroz por açúcar, e isso tudo vai parar no mercado internacional, e com base em subsídios ao produtor. Então o Brasil abriu um questionamento formal na Organização Mundial do Comércio contra a Tailândia, ainda não contra a Índia, mas também estão sendo feitos estudos para identificar distorções no mercado internacional. Então isso é um instrumento de defesa comercial que todos os países que são da OMC usam, e o Brasil está fazendo esse trabalho que já foi um trabalho muito importante feito contra a União Europeia e que viabilizou o crescimento da exportação brasileira e de outros produtores de açúcar no mundo, né? Então esse é um desafio, que são políticas protecionistas. O segundo desafio é um desafio de imagem do próprio açúcar e uma vilanização do açúcar como consumo, né? Todo tipo de associação entre doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, ao consumo de açúcar. Claro que um açúcar em excesso não faz bem, né? Mas a maneira como essa comunicação tem sido feita é também equivocada, para dizer o mínimo, né? Então há mesmo uma campanha assim, de vilanização do açúcar. E um trabalho tem sido feito em termos de esclarecimento, né, em que condições de consumo de fato você tem problemas. Esse é um projeto que visa discutir essa questão do consumo de açúcar, ele chama Doce Equilíbrio. A ideia é que você tem que ter um equilíbrio entre a estrutura da sua vida diária, de sedentarismo ou não, com o seu consumo de qualquer coisa, não só de açúcar, e que não existe um ingrediente que seja o vilão de toda a história, né? Essa é uma campanha, vocês podem encontrar
no site campanhadoceequilibrio.com.br. Eu não vou entrar no detalhe porque a gente não tem tempo, mas é uma campanha muito interessante que tem inclusive como base um grupo de especialistas que é endocrinologista, cardiologista, pediatra, preparador físico, e tem até um antropólogo que é especializado no açúcar, porque o açúcar faz parte da cultura, né? Quer dizer, os alimentos fazem parte da nossa cultura e, no caso brasileiro, por conta da tradição portuguesa, o açúcar é muito presente na nossa vida, né? E esse mercado de açúcar, então, ele funciona com ciclos, né? Que esse gráfico não está mostrando muito claramente os ciclos, mas esse ciclo, o último ciclo de preço foi um ciclo mais longo e, em parte, ele tem a ver com essas políticas públicas de subsídio à produção e descolamento entre sinal de mercado e estímulo de formação de estoques e de produção. Bom, retomando aquela conversa que a gente teve no começo, dos mitos, onde é que a gente produz cana-de-açúcar, a cana-de-açúcar está basicamente aqui no Centro-Sul, tá? 90% da moagem, 10% no Nordeste. Então a gente está aí a 2.500 quilômetros da Amazônia em vertical e 2.000 quilômetros no horizontal, né? E isso aqui ele é regulado, onde a cana pode expandir, mas ela nunca foi produzida assim com vantagens competitivas em nenhuma região aqui da Amazônia, né? Então ela é mesmo bastante produtiva nessa região, e onde tem São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Paraná. Aí é que concentra a produção. E aqui a gente vê quanto que alguém estava falando, bom, os Estados Unidos tem muita área para produzir, o Brasil também tem. Hoje a gente usa 1% da nossa área para a produção de cana-de-açúcar. O Brasil ainda tem 65% do seu território de vegetação nativa. 30% da nossa área vai aí para agricultura e pastagens. E dentro dessa área aí, então, é que tem a cana-de-açúcar, que representa 1% da área. E a expansão da cana-de-açúcar nesse período de grande investimento, ele foi feito em cima de terra degradada vinda de pastagem, de muito baixa produtividade. A cana-de-açúcar é uma gramínea que recupera terra muito rapidamente, ela é muito eficiente para a recuperação de terra degradada. E ela, então, entrou nessas áreas, né, de pastagem, onde a pastagem foi deixando a terra degradada, ela entrou e cresceu basicamente nessas áreas. Hoje, bom, mais ou menos a gente usa metade do que a gente moe de cana para etanol, metade para açúcar, então representaria aí 0,6%, ou entre 0,5% da nossa área que vai para a produção de energia a partir da cana-de-açúcar. Então, é uma porcentagem bem pequena, né, do que a gente tem disponível. Mas o que é interessante é que existe um zoneamento agroecológico da cana-de-açúcar que não permite a expansão da cana em qualquer lugar que você queira. Tá? Por exemplo, é proibido você entrar em biomas sensíveis, do tipo Amazônia e Pantanal. Então, você não pode. Aí você pode dizer, não pode, né? Mas no Brasil, tem lei que pega e tem lei que não pega. Só que, vamos lembrar, a cana tem que ser moída em 24 horas. Portanto, a produção agrícola tem que ser próxima da usina. A usina precisa autorização da ANP para funcionar, produzindo etanol. Tá? Então, além disso, os bancos oficiais são proibidos de dar crédito se você não obedecer o plano, o zoneamento agroecológico. Então você tem vários elementos que permitem o monitoramento e a aplicação dessa legislação com muita eficácia. Tá? Então, além
de não ser o melhor lugar para produzir a Amazônia, o fato é que você hoje tem esse zoneamento agroecológico que exclui também a expansão da produção sobre qualquer tipo de vegetação nativa. E o total de área que hoje é autorizado para ir à cana é de 64 milhões de hectares. Hoje a gente usa 10 milhões de hectares. Então a gente pode ainda multiplicar por 6 a produção dentro da área permitida, sem afetar nem a Amazônia, nem Pantanal e etc., né, que são as preocupações. Essa produção, muitas vezes a gente discute mão de obra nesse setor sucroenergético. Para atender demandas ambientais que estão associadas a emissões, foi proibida a queima da palha para a colheita, que é manual. E se você não der aquela queima, que é assim, não é um incêndio, é uma queima, né? Para tirar a palha, você não consegue fazer, ou vai fazer com muito baixa produtividade e muito sofrimento mesmo, a colheita manual. Em São Paulo, foi feito um protocolo voluntário entre as usinas e o Estado para antecipar a legislação de proibição de queima da cana em muitos anos. Era para começar a ter vigor em 2017 e já acabou. Em 2014 já terminou a autorização de queima da cana para colheita. Então hoje 94% da região Centro-Sul faz colheita mecanizada, o que significa que você não precisa fazer a queima. E liberou mão de obra, evidentemente, dessa área. Muitas dessa mão de obra acabou sendo retreinada por programas que foram desenvolvidos, um deles chamava Renovação, para poder atuar como operador de equipamento, de colhedora, plantadora, etc. Tá? Então, isso foi bem importante. Bom, só uma palavra sobre ganho de produtividade e de competitividade. Competitividade com quem? Competitividade com o fóssil. É disso que a gente fala. Quando fala de competitividade, nós estamos olhando o nosso concorrente. Nosso concorrente é a gasolina, né? Porque o Brasil é um exportador líquido de etanol. Tá? Então, quando eu fico falando, competitividade com quem? Com o combustível fóssil. Tá? E lá em janeiro de 1976, lembrando que a gente estava começando o programa do Proálcool, custava R$ 3,8 por litro de etanol que recebia a usina de etanol que fazia açúcar. Que fazia etanol. Tá? Isso em reais de abril de 2016. Então nós estamos falando em termos reais aqui. E hoje, isso aqui é R$ 1,40, R$ 1,50. E nós multiplicamos por mais de 10 vezes a produção. O que significa que isso aqui é ganho de produtividade com transferência para preço. Tá? E isso é uma usina. Tá? Canavial em volta, estocagem de etanol, a destilaria, a fábrica de açúcar, o bagaço, fica uma montanha de bagaço que vai ser usado para produzir energia elétrica. Tá? E agora você vai poder fazer o etanol celulósico usando o mesmo bagaço que está aqui, palha e ponta, né, que vem do campo, no mesmo lugar. Isso tem reduções importantes de custo de logística. Você pode desenvolver na mesma área combustíveis hidrocarbonetos, por exemplo, diesel de cana, né? E o de segunda geração, que tem hoje pelo menos três projetos mais desenvolvidos, que é o projeto do Granbil, que já está em escala comercial, da Raízen, 40 milhões de litros por ano, já está em escala comercial, a Bengoa está vendo o que faz da vida, São Manuel em nível de demonstração, né, um projeto que está ainda demonstração, e vários institutos de pesquisa aqui junto com o Centro de Tecnologia Canavieiro desenvolvendo a tecnologia para operar com etanol 2G. Bom, a gente tinha aqui para conversar muitas horas, mas eu acho que eu já passei do meu tempo, peço desculpas por isso, agradeço a presença de vocês todos. A única fica a Faria Lima, ali na frente do Iguatemi. Se um dia vocês quiserem ir conhecer, estão mais do que convidados. Tá?
E seria ótimo se eu pudesse levar vocês para usinas, mas é difícil, é longe, tá bom? Obrigada, Denise.